Bom dia, eu sou a professora Geisa Souza, leciono Biologia no CEP Hugo Lobo, CRE Formosa, e fui convidada para participar desta live que tem como tema como estudo da estatística auxilia na tomada de decisões sobre a Covid-19. Mas antes de abordarmos sobre como a estatística pode colaborar para essa tomada de decisões, é interessante conhecermos um pouquinho o vírus. E nesta live eu fiquei responsável para apresentar as principais características do vírus, como ocorre a replicação desse vírus nas nossas células. Além disso, eu vou explicar resumidamente, só para relembrarmos, quais são os principais sintomas e as principais medidas de prevenção e os tratamentos da Covid-19. A doença, Covid-19, ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, mais conhecido popularmente como novo coronavírus. Quais são, então, as principais características desse vírus? Primeiro, todo vírus ele é acelular e parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Ele não apresenta células e, por não apresentar células, ele não possui metabolismo e, consequentemente, para se reproduzir, ele vai precisar parasitar uma célula hospedeira. No caso do SARS-CoV-2, ele parasita células de animais, de alguns animais, como os morcegos e o pangolim, que é o animal de estimação na China, e os seres humanos. Por parasitar alguns animais e o ser humano, esse vírus ele é considerado um vírus zoonótico. Com relação à estrutura do vírus, esse vírus ele é constituído, tá certo, por uma cadeia de RNA positiva, protegida, envolvida por um capsídeo, por uma cápsula proteica, e esse vírus é um vírus envelopado. O que significa isso? Ele vai ter um envelope constituído por lipídios e proteínas. Dentre as proteínas, nós temos aqui a proteína N, a proteína E, mas a principal e a que eu vou dar ênfase para vocês é a proteína S ou proteína spike. Por que essa proteína ela é extremamente importante? Porque essa proteína ela vai ser capaz de se ligar à membrana plasmática da célula hospedeira. Como ela liga? Essa proteína S, ela vai se ligar a um receptor de enzima chamado ACE2 ou ECA2, que vai estar presente em algumas células do ser humano. Outra característica interessante que a gente precisa falar sobre essa proteína S é que a conformação, como ela está disposta no vírus, se assemelha a uma coroa quando ela é vista no microscópio. Observe essa imagem aqui do portal Fiocruz, é uma imagem de microscópio eletrônico do novo coronavírus. Essa estruturazinha aqui, tá certo? É a proteína S. Mas como esse vírus, então, ele se reproduz no interior das nossas células? O que é necessário? Uma pessoa contaminada, tá certo? Ela vai espirrar, tossir, conversar e nesse momento ela libera partículas virais no ambiente. Essas partículas virais, elas, quando estão dispostas na superfície, elas estão em estado inerte, elas são inertes, tá certo? Mas elas conseguem ficar vivas, vamos dizer assim, em torno de horas a dias, dependendo então da superfície. Aí uma pessoa que não tem a Covid-19 vai ficar exposta a essas partículas virais, ela pode inalar, inspirar essas partículas virais ou entrar em contato com a mucosa bucal e esse vírus então alcança então o nosso organismo. Quais células o vírus ele vai ser capaz então de parasitar? Todas as células que possuem o receptor de enzima ACE2. Quais são essas células? Essas células elas vão estar presentes no sistema respiratório e ela também vai estar presente na mucosa bucal e em outros órgãos que eu vou falar posteriormente para vocês. Como ocorre então a replicação? Esse vírus vai pegar então a sua proteína spike ou proteína S. Essa proteína vai se aderir, vai se ligar ao receptor de enzima ACE2. Quando ocorre a ligação entre eles, o vírus, ele introduz, ele injeta o material genético, que é a cadeia de RNA positiva. Depois que esse RNA foi introduzido, o que ocorre lá no interior da célula? Vamos aqui para a próxima imagem. Nesse momento, para a replicação, vai ocorrer dois processos. O processo de transcrição e o processo de tradução. No processo de transcrição, essa cadeia de RNA
RNA positiva, ela será transcrita, ela será convertida em uma cadeia de RNA negativa. Por que isso é importante? Porque essa cadeia de RNA negativa, ela vai servir como um molde para que centenas de cadeias de RNA positiva sejam criadas. Depois que essas centenas de cadeias de RNA positiva foram criadas, uma parte delas elas vão agir como RNA mensageiro. Elas vão se ligar aos ribossomos da célula hospedeira, que vão ler essa cadeia de RNA positivo, sintetizando, produzindo proteínas virais. O que são então essas proteínas virais? São os capsídeos e as espículas. Ocorreu a produção então dessas proteínas virais, chegou o momento da montagem do vírus. Onde isso ocorre? Essa montagem do vírus vai ocorrer no retículo endoplasmático das células e também vai ocorrer no complexo de Golgi. Vai ocorrer então a união do capsídeo mais a cadeia de RNA positiva. Os vírus estão prontos, nesse momento a célula vai sofrer uma lise, uma ruptura, e esses vírus vão sair para parasitar outras células. Nesse momento, então, essas partículas virais, elas podem alcançar, então, a corrente sanguínea e elas vão parasitar todas as células do corpo que têm o receptor ACE2. E essas células, elas vão estar presentes nos rins, elas vão estar presentes no intestino, elas vão estar presentes no coração. Então, pessoas que já têm problemas respiratórios, problemas renais, problemas cardíacos, vai ter uma propensão maior, uma probabilidade maior de ter a doença no seu estágio mais grave. Essa imagem é uma imagem do portal Fiocruz, que mostra uma célula, vista em microscópio eletrônico, que mostra uma célula sendo parasitada. Esses pontinhos aqui pretinhos é o novo coronavírus, e aqui uma célula. Nessa imagem mostra o momento na qual o novo coronavírus se liga à membrana citoplasmática da célula, a proteína S está se ligando ao receptor ACE2. Nesta imagem mostra o vírus, tá certo? Já prontos no interior da célula, e nesta imagem mostra então a célula sofrendo lise e os vírus já saindo para parasitar outras células. Com relação à Covid-19, qual é o período de incubação então do novo coronavírus? Mas antes de explicar o que é então o período de incubação, o período de incubação é o período entre a infecção e o surgimento então dos primeiros sintomas. Esse período ele vai de 1 a 14 dias, mas em média são 5 dias. Então, a partir do 5º dia, a pessoa então ela começa então a manifestar, a apresentar os sintomas. Com relação à transmissão, a transmissão ela ocorre normalmente 2 dias antes da pessoa apresentar os sintomas. Por isso a importância do distanciamento social e por isso a importância das medidas preventivas. E a pessoa ela vai conseguir transmitir então, essas partículas, liberar essas partículas virais enquanto persistirem os sintomas. E a gente também tem que deixar claro que algumas pessoas, mesmo tendo a Covid-19, ela não apresenta os sintomas. Com relação aos sintomas, a gente tem tosse, febre, congestão nasal, coriza, dor de garganta, fadiga, cansaço, em alguns casos diarreia e dificuldade para respirar. O que os médicos aconselham? Sintomas leves, a permanência em casa, em quarentena, em repouso, hidratação e o uso de analgésico para aliviar as dores. Se a pessoa ela detectou, se a pessoa ela percebeu sintomas graves como a dificuldade de respirar, o aconselhável é ir ao hospital. Com relação às medidas preventivas, o professor Vagão ele vai dar uma ênfase melhor sobre elas, mas o que a gente pode ter como medidas preventivas? Primeiro, o distanciamento social. É a medida mais eficaz para evitar então a proliferação então do vírus. O uso de máscaras e o uso de álcool em gel e sabão para esterilizar superfícies e as nossas mãos. Com relação ao tratamento, não existe nenhum tratamento específico para a Covid-19. Tá certo? Mas existem alguns medicamentos que estão em fase de testes. Alguns medicamentos já foram indicados, depois foram retirados, mas entre eles a gente tem o uso da hidroxicloroquina, associado ou não à azitromicina, o uso da ivermectina, que é um vermífugo, e agora, mais recente, o uso do corticoide dexametasona, que os médicos, os pesquisadores observaram que houve uma redução de em torno de 30% das mortes com o uso dessa medicação.
Por que eu trouxe esses indícios, essas medicações? Porque muitas pessoas elas estão usando essas medicações de forma profilática e por conta própria, e isso não é aconselhável. A única pessoa capaz de indicar uma medicação são os médicos. A forma eficiente de combater, então, a Covid-19, gente, é o uso, então, da vacina. Só que as vacinas, elas ainda não estão prontas. Países como os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, China, estão nessa busca para produzir essa vacina. Países como os Estados Unidos e Reino Unido já estão testando em seres humanos. Só que isso é um processo lento. Primeiro a vacina é feita em laboratório, é testada em um pequeno grupo, depois em um grupo maior, para observar, então, a produção de anticorpos, a eficiência dela, observar que não tem nenhum efeito colateral para depois ela ser produzida em grande escala. Eu trouxe essa imagem só para explicar resumidamente como ocorre então a ação de uma vacina. Primeiro, a vacina ela é produzida com um micro-organismo enfraquecido, atenuado e partes do micro-organismo. A vacina então está pronta, o antígeno da vacina então é injetado no ser humano. As nossas células de defesa, os nossos glóbulos brancos, verificam a presença, então, dos antígenos da vacina e começam a produzir anticorpos. Esses anticorpos, eles vão ser as nossas células de memória. Se, porventura, essa pessoa, for contaminada com o vírus causador da Covid-19, ela já vai ter anticorpos suficiente para combatê-lo. Agora o professor Bruce, ele dará continuidade explicando como esse assunto ele poderá ser cobrado nos vestibulares e no Enem. Olá, meu nome é Bruce Viana, sou professor de Biologia do CEPI, Dr. Dirceu de Araújo. Eu estou aqui para apresentar hoje para vocês algumas questões, como a questão do Covid-19 pode cair nos vestibulares desse ano. Beleza. Pode usar colocar como um problema, para contextualizar uma questão. Lembrando que a questão pode usar o Covid simplesmente como uma questão de português, ou pode perguntar sobre a estrutura do vírus, lembrando que o Covid-19 ele é um vírion, ele é um vírus envelopado. Para você entender melhor como é que funciona a replicação desse vírus, basta você imaginar como funciona o vírus HIV, aquela mesma estrutura de um vírion, a RNA polimerase e tudo mais. Pode trabalhar também como o conceito de zoonose. Esse vírus ele foi adquirido, teoricamente, supostamente, a partir de um animal que sofreu uma mutação, o vírus sofreu uma mutação e começou a parasitar humanos. Pode pedir também para você diferenciar entre surto, epidemia e pandemia, lembrando que há pouco tempo a gente teve aí o surto daquela doença de criança, a boca, mão e pé, Parece aquela musiquinha. A Unicamp, por exemplo, na época da SARS, ela pediu o agente causador. A UERJ e a Unirio pediu as medidas profiláticas. Já a Unesp pediu a diferenciação entre a SARS e a pneumonia típica brasileira, que é uma bacteriose. Vamos ver essa primeira aqui, essa primeira questão aqui que eu preparei para vocês. Os hospitais estão sendo fechados, as pessoas estão morrendo. Um curto e incisivo relato numa área da cidade de Cantão proporcionou uma das primeiras descrições sobre o caos da província de Guangdong, no sul da China, de novo. Atingida por uma doença misteriosa, agora conhecida como Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, que é causada pelo mesmo vírus pela uma mutação do vírus Covid-19. Aqui a questão, para a gente julgar o que está certo aqui nessas questõezinhas aí. A SARS veio a se juntar a uma série de outras doenças parasitárias que atingem o homem. Com relação a essas doenças que podem atingir a população humana, é correto afirmar que, primeiro, a tuberculose causada por vírus, de cara já está errada. A tuberculose é causada por uma bactéria, o bacilo de Koch. Não precisa nem ler o resto da questão. No combate, a gente não tem tempo para isso. No combate ao mosquito Aedes aegypti, a vacinação da população são medidas eficazes no combate à extossomose.
Esquistossomose é causada por um parasita do caramujo de água doce e não temos vacina ainda para dengue. Nas doenças causadas por vírus, esses eventualmente se utilizam da maquinária de síntese proteica da célula hospedeira para a construção das suas próprias proteínas. Lembrando, principalmente o pessoal do terceiro ano aí, síntese de proteína é a transcrição e tradução. Primeiro, o que é transcrição? É você fazer uma molécula de RNA mensageiro a partir de uma molécula de DNA. E a tradução é você converter essa mensagem que saiu do núcleo em uma proteína. É isso que o vírus faz. E como ele é um ribovírus, vamos lembrar agora do Covid-19, ele utiliza uma transcritase reversa, uma enzima, para fazer o revés de uma transcrição. Ou seja, colocar a mensagem dele dentro do DNA para ser traduzida de volta. Então isso aí está certo. 8. Doenças como a amebíase, a doença de Chagas e a malária são ocasionadas por protozoários parasitas. Com certeza, são todas essas daí causadas por protozoários. Em seu ciclo de vida, muitos parasitas se utilizam de hospedeiros intermediários para alcançar o seu hospedeiro definitivo. Vamos lembrar aqui dos dominadores de mentes, né? O gato, ele faz cocô no chão e deixa lá o toxoplasma. O rato se contamina com ele aí e perde medo do gato. Geralmente quem tem toxoplasmose gosta de gato, porque o toxoplasma faz com que o parasitado goste do gato, porque ele é o definitivo. E quem que é o intermediário? O rato. Né? O gato come o rato e volta a ser contaminado. As 32. SARS, AIDS e dengue são ocasionadas por vírus. Todas elas são? Sim, são. 64. Como medida profilática, né, de prevenção para todas as doenças parasitárias conhecidas, a Organização Mundial de Saúde recomenda que os governos dos países atingidos utilizem campanha de vacinação. O problema desse item aí, 64, está em todas as doenças parasitárias conhecidas, né? Porque nem todas elas são. Vamos para a próxima questão. Então aqui ficou a 4, 8 e 16 corretas. A UERJ, a partir de fevereiro de 2003, uma doença infectocontagiosa, a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS, até então desconhecida, provocou surtos de pneumonia, principalmente em países asiáticos. No momento, existem evidências que o avanço dessa epidemia parece ter sido contido. Cite que tipo de agente infeccioso isolado a partir do paciente da SARS de uma doença causada por um patógeno do mesmo tipo, mas transmitida por um mosquito. Qual que é o causador da SARS? Qual que é o causador da Covid-19? É um vírus. Então, qual vírus a gente pode ter ali transmitido por um mosquito? A dengue, não é isso? Letra B. Descreva o principal mecanismo de transmissão da SARS e, mais importante, a medida tomada pelas autoridades de saúde pública para tentar evitar o seu alastramento. O mecanismo de transmissão da SARS é o mesmo da Covid-19, né? A gente está cansado de saber. É aglomeração por aerossóis transmitidos pelas vias respiratórias e um meio de contenção é a higienização, né? O principal meio é a higienização, mas a gente tem aí o uso de máscara, álcool em gel e outras estratégias. 3. Doença misteriosa. Essa daqui, não precisa nem ler o contexto. Como ele é grande, a SARS tem como agente causador o quê? Uma bactéria, um prion, um vírus, um protozoário, um fungo. É um vírus. Mas o que é um prion, que é menos conhecido aí? Prion é uma proteína autorreplicante contagiosa. Não é isso? O mal da vaca louca. Vamos lá, questão número 4. Vamos direto para os itens, para ficar mais curto. Analisando essa tabela, um pesquisador chegou às conclusões corretas de que, naquele dia,
Primeiro tópico da AI, ó. Um dos 4 países, JKLM, era o que estava mais distante da erradicação da epidemia. Como é que a gente vai ver isso aí? É só você ver, ó, o que está mais longe de casos recuperados. Quem é que está longe aí? É o país M, ele só tem 100 casos. E qual é o que está mais próximo? O que tem o maior número de indivíduos recuperados, que é o L, que tem 1.700 casos. Quais eram esses países, respectivamente? A letra M, o país M, né? E o país L. Item B da questão 4 aí. Qual a diferença entre pneumonia asiática e a pneumonia que comumente ocorre aqui no Brasil? A pneumonia asiática, a SARS, ela é causada por um coronavírus, né? Coronavírus. E a pneumonia brasileira, ela é causada por bactérias. Por isso que a gente vê, principalmente na secreção de muco, a diferença da coloração. A coloração de doentes de Covid-19 é transparente e, no máximo, leitosa. Já a coloração do catarro dos infectados por pneumonia brasileira é amarela, né? Verde e amarelada, porque é o tipo de secreção causada pelas bactérias, ok? Com isso a gente conclui a nossa atividade de hoje, né? E lembre-se de prestar atenção em peguinhas que você pode ter na questão. Do mesmo jeito que ele colocou ali o agente causador do agente em questão, da própria questão, né? Ele pode colocar lá, falar um texto sobre o Covid e te pedir um agente causador de um protozoário, né? Ou de um fungo e assim por diante. Beleza, gente? Bom dia, meu nome é Wagner Caldeira, professor de Química, CEPIL Globo, Formosa, Goiás. Como se proteger? As recomendações à prevenção à Covid-19 são as seguintes. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou então higienize com álcool 70. Álcool em gel 70. A higienização com álcool destrói o vírus que causa a Covid-19. Utilidade. Quando ouvimos falar em álcool, seja na TV, rádio, na verdade estão se referindo a um tipo específico de álcool. Neste caso, é o álcool etílico, também chamado de etanol. Como identificar a função álcool? É de extrema importância que, diante de uma prova de vestibular, de Enem, né, você, aluno e aluna, saiba identificar a função álcool dentro de um composto orgânico. Alcoóis são compostos formados pela hidroxila ligadas a átomos de carbono saturados. Carbono saturado. O que é um carbono saturado? É aquele carbono que apresenta apenas ligações simples. Podemos classificar os alcoóis em monoálcool, apresenta apenas uma hidroxila OH, como podemos ver na molécula abaixo. Diálcool se caracteriza pela presença de 2 hidroxilas, como o exemplo abaixo. Poliálcool. Classificação dada aos alcoóis que possuem mais de 2 grupos OH, ligado à cadeia carbônica, como exemplo aí abaixo, que nós temos 3 grupos OH, chamados 3 hidroxilas. Álcool primário. Classificação dada ao álcool cuja hidroxila está ligada a carbono primário. Se você observar, o grupo OH está ligado a um carbono primário. Álcool secundário, a hidroxila localiza-se entre 2 carbonos, ou a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Se o carbono está no meio, né, liga ao primeiro carbono da esquerda, ao segundo carbono da direita, verifica-se que ele está ligado ao grupo OH, um carbono secundário. E nós temos também o álcool terciário, quando o grupo hidroxila se liga a carbono terciário. Vejamos muito bem que o grupo OH está ligado a um carbono, que na qual esse carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono. O primeiro acima, o segundo à esquerda, o terceiro à direita. Nomenclatura dos alcoóis. Ela é formada por 3 partes, prefixo, intermediário e sufixo. O prefixo é a quantidade de carbonos na cadeia principal.
1 carbono MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT, 6 EX, 7 EPT, 8 OT, 9 NON e 10 DEC. Intermediário, tipo de ligação entre carbono, simples AN, dupla EN e tripla IN. E eu tenho um sufixo, que é o grupo funcional dos alcoóis. No caso, terminação OL. Por exemplo, eu tenho um primeiro que tem apenas um carbono. Um carbono recebe o nome de MET, a ligação simples AN, terminação OL, metanol. Eu tenho um segundo exemplo, 2 carbonos ET, apenas ligação simples AN, terminação OL é o etanol. O etanol é o álcool na qual, né, a TV fala tanto, conhecido aí como antisséptico para a prevenção do Covid-19. Eu tenho, né, o terceiro exemplo, eu tenho 3 átomos de carbonos, recebe o nome de prop. Eu tenho a ligação simples AN, ol. Por que apareceu ol? O álcool, quando tem mais de 2 átomos de carbono, é necessário você indicar a posição do grupo H. E você vai numerar sempre do extremo mais próximo do grupo H. Como a minha hidroxila está próximo, né, está no carbono da direita, eu vou começar a numerar da direita para a esquerda nesse caso. Por isso que ficou prop, AN, ol. Eu tenho aqui um outro exemplo, nós mudamos o grupo H de posição, colocamos ele no meio, então como ele está no meio, né, você vai começar a numerar da esquerda para a direita, carbono 1, carbono 2. Então ficou prop, AN, 2, ol, ou seja, o ol, que é o grupo H, está exatamente no carbono número 2. Então o nome do álcool é propan 2-ol. Eu tenho aqui um outro exemplo, né? Se você observar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbonos aí na cadeia carbônica. E você vai localizar o grupo H, localizamos o grupo H. Terceiro passo, vamos observar qual a extremidade mais próxima do grupo H. É da esquerda ou da direita? Verificando, que ele está mais próximo da direita, então nós vamos iniciar a numeração da cadeia carbônica da direita para a esquerda. Então vai ficar 1, 2, 3, ele está na posição 3. Então vai chamar X, porque ele tem 6 carbonos, AN, porque tem apenas ligações simples, indicando a posição do grupo H, 3, com a terminação OL. Hexan 3-ol. Isso indica que o grupo H está lá no carbono de número 3. Então, nós vimos aí 3 características, né, muito importantes aí dos alcoóis que, de certa forma, vai contribuir de uma forma bem peculiar aí para você interpretar uma prova de Enem. Nós vimos, né, 3 características. Primeiro foi o quê? A identificação da função álcool. Segundo, a classificação de um álcool. E terceiro, a nomenclatura de um álcool. Um grande abraço aí, professor Wagner. Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Nayana. Eu sou professora do CEPIU Globo aqui em Formosa. Então, para a gente trabalhar hoje, eu trouxe 2 questões que são questões possíveis de cair no Enem. Então, eu elaborei essas questões e aí, através delas, a gente vai poder ver um pouquinho os conteúdos de física da primeira e da segunda série também. Então, eu trouxe aqui um anúncio do Ministério da Saúde, onde tem 5 dicas para ajudar no combate ao coronavírus. Então, aí tem lavar as mãos frequentemente, usar o cotovelo quando a gente for tossir ou espirrar, nunca tocar o rosto quando nós estivermos em locais públicos ou com muitas pessoas, sempre manter uma distância segura nos espaços onde nós estivermos e, se possível, permanecer em casa. Como que são tomadas essas medidas de combate ao coronavírus? Através de estudos. E num desses estudos, a gente colocou aqui uma pessoa que está buscando seguir as orientações aí. Ela deseja evitar o contágio da Covid-19. E aí ela resolve calcular a distância que um espirro horizontal pode alcançar, sabendo que a velocidade inicial de lançamento da secreção é de aproximadamente 45 metros por segundo. Para realizar o cálculo, ela utiliza a altura média do brasileiro, que é de 1,7 metros.
Considerando a distância da boca até o topo da cabeça de 15 centímetros e a resistência do ar desprezível, ela quer saber o tempo de queda e a distância alcançada pelo espirro durante esse lançamento horizontal. Então, aqui ele dá para a gente as opções. Então, ele já fala que é um lançamento horizontal. Se é um lançamento horizontal, nós temos o quê? Que nesse lançamento a gente vai ter componentes verticais, que é no eixo Y, e a gente vai ter componentes horizontais no eixo X. Então, no eixo X, que é a componente horizontal, nós vamos ter aí um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, a velocidade ela é constante. No movimento vertical, que é no eixo Y, nós vamos ter aí um movimento uniformemente variado, ou seja, a velocidade ela vai variar, entretanto, a aceleração ela vai ser constante. Por isso, ele é um movimento uniformemente variado. Vamos analisar primeiro a componente vertical. Na componente vertical, nós temos aí, como foi dito, um movimento uniformemente variado. Como a gente está desprezando a resistência do ar, nós temos que quando a gente está falando aqui do espirro, a gente está tratando ele como se ele fosse uma partícula. Então, nós temos que essa partícula, ela vai desenvolver um movimento de queda livre, onde ela vai estar sujeita apenas à aceleração da gravidade. Quando o problema não der o valor da aceleração da gravidade, a gente adota a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Se é um movimento uniformemente variado, para a gente calcular o tempo, nós vamos utilizar a equação do espaço do movimento uniformemente variado. Então, aqui nós temos a equação, que é a altura final é igual à altura inicial mais velocidade inicial no eixo Y vezes o tempo mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Como é um movimento de queda livre, a gente orienta ele de cima para baixo. Então, a gente adota a altura inicial sendo 0 e a velocidade inicial no eixo Y ela vai ser 0, porque como é um lançamento, a gente vai ter uma velocidade inicial apenas no eixo X, que é aquela velocidade de 45 metros por segundo. Então, se a gente está adotando aqui a altura inicial como 0 e a velocidade inicial no eixo Y é 0, então a gente já corta aqui os dois primeiros termos. Então, vai sobrar aí para a gente o quê? A altura final é igual à aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, aqui, substituindo os valores. Na altura, a gente tem que descontar da boca até o topo da cabeça. Então, a gente vai fazer o quê? 1,7 menos os 15 centímetros, menos 0,15. Então, eu tenho que a altura da boca até o solo vai ser de 1,55 metros. Igual a aceleração da gravidade, sempre que não der, a gente vai utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, tudo isso dividido por 2. Aqui nós temos o quê? 10 dividido por 2, 5. Tá multiplicando, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos que 1,55 dividido por 5 vai dar igual a 0,31. Então, eu tenho que o tempo ao quadrado é igual a 0,31. Mas a gente não quer saber o tempo ao quadrado, a gente quer saber apenas o tempo. Então, a gente vai precisar tirar a raiz do 0,31. Tirando a raiz, a gente tem que o tempo vai ser de aproximadamente 0,56 segundos. Seguindo, agora nós vamos calcular qual vai ser o alcance na horizontal, qual vai ser a distância que essa partícula de espirro ela vai alcançar. Então, como nós vimos, a componente na horizontal ela vai desenvolver um movimento uniforme, ou seja, a velocidade ela se mantém constante. Então, a velocidade com que ele sai vai ser a velocidade em todo o movimento na componente horizontal.
Como é um movimento uniforme, nós vamos utilizar a equação horária do movimento uniforme. Então, nós temos aqui espaço final é igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. A velocidade, nesse caso, é a velocidade no eixo x, na componente horizontal. Aqui nós vamos adotar que o espaço inicial é igual a zero, porque a gente quer calcular quanto que ele vai alcançar. A velocidade do movimento na horizontal, ela vai ser a mesma velocidade com que ele saiu, com que a partícula ela sai da boca. Então, nós temos que essa velocidade ela vai ser de 45 metros por segundo. Substituindo os valores, nós vamos ter o quê? Que o espaço final, o nosso x, é igual a velocidade vezes o tempo. Então, vai ser igual a 45 vezes 0,56. Então, nós temos aí que essa partícula de espirro, na horizontal, ela vai percorrer uma distância de 25,2 metros aproximadamente. Por quê? Porque a gente já usou o tempo aproximado. Então, essa nossa distância também ela é aproximada. Então, com isso, o nosso item correto é a letra D. Continuando aqui, é muito comum agora no combate ao coronavírus utilizar a aferição da temperatura, porque um dos sintomas é o aumento da temperatura corpórea. Então, para isso, muitos lugares onde tem um fluxo grande de pessoas, eles estão adotando essa medida de aferir a temperatura das pessoas que circulam por ali. Para isso, seria inviável utilizar um termômetro convencional, porque no termômetro convencional é necessário um contato. E o coronavírus, ele é transmitido através de um contato direto. Então, para isso, está sendo muito utilizado o aparelho chamado de termovisor. Como que ele funciona? Ele é uma câmera termográfica que detecta a radiação infravermelha. Lembrando, radiação infravermelha são ondas eletromagnéticas. Então, o princípio de funcionamento dele é através da irradiação térmica. Através disso, é possível aferir a temperatura das pessoas de uma forma segura e rápida. Então, eu coloquei uma questão aqui relacionada à temperatura. Aqui na Prefeitura de Formosa foi adotada uma medida que são as barreiras sanitárias. Então, nos principais acessos ao município foram colocadas barreiras, onde tem agentes de saúde e de segurança, que eles perguntam se você teve algum contato com algo infectado pelo coronavírus, ou se você está apresentando algum sintoma, e eles também aferem a sua temperatura. Conforme o decreto aqui do município, o decreto número 3.482, no inciso 3, fala que nessa aferição da temperatura, a temperatura corporal ela não pode ser igual ou superior a 37,8 graus Celsius. Com isso, supondo que um dos termovisores foi importado dos Estados Unidos e ele apresenta a temperatura apenas na escala Fahrenheit, um morador de Formosa apresentou uma temperatura de 104 graus Fahrenheit. Então, dessa forma, esse agente de saúde ele vai precisar converter essa temperatura de Fahrenheit para Celsius, para poder ele saber se esse passageiro ele está com uma temperatura igual, menor ou superior a 37,8 graus Celsius. Se a temperatura for igual ou superior, ele vai ter que indicar um hospital mais próximo para esse passageiro para que ele faça o exame da Covid-19 e, caso seja detectado, que ele entre em isolamento social e que ele cumpra a quarentena. Então, aqui nós vamos fazer uma conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, nós temos o quê? Que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vou substituir onde tem temperatura em Fahrenheit pelo valor de 104. Então, eu tenho aqui que temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a 104 menos 32 dividido por 9. 104 menos 32 vai dar 72. 72 dividido por 9, 8.
Então, o meu 5 que está lá, TC dividido por 5, eu vou passar esse 5 para o outro lado. Tá dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, 8 vezes 5, 40. Então, eu tenho que a temperatura em Celsius é de 40 graus Celsius. Ou seja, a temperatura desse passageiro é superior a 37,8 graus Celsius. Bom, pessoal, com isso a gente termina aí a nossa aula de física. Um abraço para todos e eu espero ter ajudado. Tchau! Olá, eu sou a professora Karine, do CEPIL Globo, da CRED Formosa, Goiás. Vamos falar então sobre a estatística. O que é a estatística então? A estatística é um ramo de grande importância da matemática, desenvolvendo técnicas como a coleta de dados e sua organização, interpretação, análise e representação. Então, nós já vimos sobre estatística, toda a função que ela exerce já dentro do nosso conteúdo. Então, ela tem essa coleta de dados e agora a gente vai olhar então em relação à COVID. Então, afinal, como matemática e estatística ajudam a enfrentar a COVID-19? Através do quantitativo de pessoas contaminadas, é possível classificar se é surto, epidemia ou pandemia, de acordo com a quantidade de pessoas. Então, vamos ver agora um gráficozinho ilustrando tudo isso. Como é definida, então, uma pandemia? Quando começou a Covid lá na China, ela começou em uma cidade. Então, vamos ver nesse primeiro. Então, endemia lá na China. Se a gente for analisar esse gráfico, ele está abaixo dessa linha vermelha que temos aí. Então, os casos da doença previsto é limitado em uma região. Só que o que aconteceu? Aumentou a quantidade de pessoas infectadas, que é o segundo caso que a gente tem agora, o surto, que a gente consegue perceber aí no gráficozinho que passou da previsão, que era essa linha que está aí na horizontal. Então, o crescimento dos casos, além do previsto, mas limitados a uma região. Então, ela não tinha passado da China ainda, estava dentro do país. Lá na China, não foi classificado como endemia, porque a quantidade foi tão rápida de pessoas infectadas que, em vez de ser classificada como endemia, ela já foi classificada diretamente como surto. E aí, a contaminação foi aumentando. Então, de repente, não estava mais só na China, ela passou para a Ásia toda. Então, em vez agora de surto, ela é classificada, então, como epidemia, uma expansão geográfica da doença a mais de uma região, atingindo um ou mais países. Daí, então, houve mais proliferação do vírus. Agora, não só em uma região, como a Ásia e o território lá, ela foi para o mundo. Então agora essa epidemia foi classificada como uma pandemia, porque agora ela está no mundo, praticamente no mundo todo. Então a epidemia agora, antes dos países de 2 ou mais regiões da OMS. Então agora nós temos uma pandemia por causa da extensão e da quantidade de pessoas infectadas. Outro ponto que nós temos na estatística são os gráficos. Para que servem esses gráficos? Então, olha só, nos últimos meses os noticiários têm sido invadidos por gráficos relacionados à Covid-19. A estatística, ela vai colher esses dados e vai montar o quê? Um gráfico. Por que ela vai montar esse gráfico? Porque visualmente fica muito mais fácil da gente olhar e observar o que está acontecendo de acordo com a quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de pessoas que estão curadas, hospitalizadas em óbitos. Eu trouxe para vocês um gráfico bem simplesinho em relação à cidade de Formosa, do mês de maio. Então, eu peguei do dia 1º até o dia 30. Então, se a gente for olhar a tabela ali embaixo, são muitos números, a gente não consegue ter uma visualização rápida do que está acontecendo em Formosa. Mas quando a gente olha para o gráfico, a gente consegue perceber a quantidade que nós temos de crescimento. E ver também, até mais fácil, a semana dessa quantidade de 5 em 5 dias, o dia, nesse intervalo de 5 dias, que teve um crescimento maior de pessoas infectadas. Mas também a gente pode perceber a quantidade de pessoas curadas, dos óbitos e dos hospitalizados muito mais rápido. Essas informações desse gráfico, ela foi pegada diretamente de uma página oficial daqui de Formosa,
tá? Que vocês podem até acessar para visualizar, que é o Instagram de Formosa, tá? Da própria prefeitura. Dentro da estatística, nós também ainda temos as projeções e previsões. Quem são então essas projeções e previsões em estatística? É o processo de estimativas em situações de incertezas. Com ela é possível ter uma ideia de possíveis cenários. Então foram feitos estudos para ter uma previsão da contaminação de pessoas então. Então uma pessoa em exposição normal, ela vai contaminar dentro de 5 dias 2,5 pessoas. Essas 2,5 pessoas, dentro de 30 dias, irá contaminar um total de 406 pessoas. Mas é uma estimativa, não é um número preciso. Se a gente reduzir a quantidade dessas pessoas nas ruas, então o que aconteceu? Foi feito esse estudo, viu que a quantidade de pessoas ia ser muito grande, então fizeram outros estudos para ver se diminuir a quantidade de pessoas em circulação que aconteceria. Então, diminuindo em 50%, então agora uma pessoa infectada vai infectar durante 5 dias 1,25 pessoas. E essas 1,25 pessoas, dentro de 30 dias, irão infectar 15 pessoas. Essas projeções servem então para quê? Para a gente ter uma previsão de quantidade de pessoas infectadas e dentro dessa quantidade de pessoas infectadas, a gente vai poder o quê? Traçar planos. Por exemplo, a quantidade de leitos que irá precisar para essas pessoas. Porque se a gente não tiver uma previsão, como é que a gente vai saber, em média, a quantidade de pessoas que vai precisar ser hospitalizadas? Através desses estudos, viu que a quantidade de leitos que nós temos no Brasil não é suficiente. Por isso, medidas foram tomadas, como, por exemplo, a construção de hospitais de campanha. Então é isso, pessoal. Eu só dei uma pincelada mesmo sobre o que era estatística e a função dentro da Covid mesmo. E agora eu vou deixar vocês com o professor Leonardo, que é do CEPI de Seu, de Planaltina, Goiás. Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao InterCEPI. Sou o professor Leonardo, sou professor de matemática da CREDES de Planaltina de Goiás. Sou representante do CEPI Dr. Disseu Ferreira de Araújo e vamos lá dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Que é como o estudo da estatística auxilia na tomada de decisões sobre a Covid-19. Vamos lá, pessoal! Oi, pessoal! Trazendo aqui para vocês aqui número de contaminados e hospitalizados e mortos. Com gráfico já mostrando para vocês da Covid-19 no mês de maio em Planaltina de Goiás. Pessoal, é o seguinte, temos que fazer essa situação para ter umas tomadas de decisões para que vamos tentar conter esse vírus. E nós, matemáticos, estamos aqui prontos para atender vocês, tá bom? Trazendo aqui os gráficos, né, para vocês e explicando por que está acontecendo essa evolução muito grande aí, tá? No próximo slide agora que eu vou passar para vocês aqui, observam nesse primeiro slide que eu estou aqui com vocês aqui agora, que as evoluções aí, né? Tem do dia 1º até o dia 12, do dia 12 até o dia 27 e do dia 27 até o 28 de maio, que foi os dados que fizemos levantamento pela fonte da Secretaria de Saúde Municipal de Planaltina de Goiás, tá? Observam, pessoal, que os números de confirmados estão cada vez mais aumentando, né? Sendo do primeiro dia que foi feito os levantamentos, né, até o último dia o fechamento, né. Já no primeiro dia tinha 29 casos confirmados. Já no último dia da coleta dos dados já tinha 64 confirmados com a Covid-19, tá? No próximo slide que eu vou passar para vocês, vou mostrar para vocês aí a importância da estatística para que o vírus não entre em circulação mais ainda, com as tomadas de decisões. Vou passar aqui o slide para vocês. Bom, pessoal, trazendo aqui para vocês aqui o lockdown. Pessoal, o que é o lockdown? Muita gente pensa aí, fala assim, meu Deus do céu, o que é o lockdown? Gente, o lockdown ele é um bloqueio total de uma cidade ou região imposta pelos estados e pela justiça. É a medida mais rígida adotada durante a situação extrema, como uma pandemia que a gente estamos sofrendo hoje, tá?
tá? É uma palavra inglesa que significa confinamento. Gente, a gente está em confinamento. Independentemente, a gente antes de sair de casa, ou a gente usamos a nossa máscara, né, para se locomover, ou, pessoal, não saia de casa por qualquer outra coisa, se não for coisas importantes. O lockdown é mais amplo que o isolamento ou distanciamento social. Você viu lá que a professora Karina, ela passou que a base de encontro com outra pessoa, não respeitando aqueles 2 metros, 1 metro, né, de distanciamento, não usar máscara, a gente, só um indivíduo pode multiplicar para várias outras pessoas, tá bom? Então, a importância do lockdown, para não deixar muitas pessoas andando juntamente com outras, tipo assim, colocar mais o vírus em circulação, tá? Mais amplo que um isolamento de distanciamento social, popularmente é chamado de quarentena. Já em vigor em muitos estados e municípios do país. No lockdown, mais setores da economia param e são aplicadas medidas de restrições de movimentação bem mais ampla que no isolamento social. Estradas e ruas podem ser fechadas, igual a gente está vendo bastante aí, né, nas situações aí que a mídia está passando para a gente aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, eu vou aqui mostrar aqui para vocês aqui uma situação aqui que está acontecendo no estado do Maranhão, tá? O Maranhão foi o primeiro estado a decretar a medida no Brasil no dia 30 de abril, por força de uma decisão judicial federal de São Luís. O último dia 30, a medida vale na capital e mais em 3 cidades, São José do Ribamar, Poços de Luminar e Raposo. Por que eu trouxe esses dados aqui para vocês aqui, pessoal? Porque ele foi o primeiro estado a trazer o lockdown aqui para o Brasil. Ou seja, pessoal, eu trouxe aqui também para vocês a população de São José do Ribamar, que é uma cidade do estado do Maranhão, e os habitantes se chamam ribamarenses. O município se estende por 388,4 km² e contava com 177.687 habitantes no último censo do IBGE. A densidade demográfica é de 457,5 habitantes por quilômetro quadrado no território do município. Pessoal, por que eu trago isso aqui para vocês aqui, pessoal? Porque agora eu vou passar aqui um pouquinho para frente e falar sobre a densidade demográfica. Porque, pessoal, cada quilômetro quadrado dessa cidade que eu trouxe de exemplo, agora pensa bem com vocês aí, 457,5 habitantes por metro quadrado é muita gente, pessoal. E aí, esse vírus será se a Covid-19 vai espalhar ou não, se esse pessoal tiver todo mundo na rua, né? Então vamos mostrar aí para vocês aí que a matemática ela traz aqui para vocês uma situação para alertar como é que está o nosso entendimento aí sobre a Covid-19, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês aqui, passar o próximo slide. Voltar aqui um pouquinho aqui. Cálculo da densidade demográfica. Pessoal, é o seguinte, eu vou deixar uma deixa para vocês, porque é o seguinte, não sei de onde vocês estão recebendo aí na residência de vocês, não sei qual que é a cidade, qual que é o estado, né? Mas eu queria que vocês fizessem isso para vocês, tá? Queria que vocês calculassem a densidade demográfica da cidade de vocês para ver quantos habitantes tem por quilômetros quadrados aí. Então é o seguinte, é chamado de densidade demográfica, que é o total de habitantes dividido pela área. Tá aí a formulazinha embaixo aí, matemática, tá? Para que vocês possam fazer isso aí. É um desafio que eu passo para todos vocês aí. E isso aí, lembre-se também que aqui não é só uma utilidade pública, pessoal. Também aqui estamos passando algumas situações que possam acontecer no cotidiano, até mesmo em provas de vocês aí. Vocês que estão se preparando para a prova do Enem, PAS, fica muito evolutivo para vocês saberem disso aí. Para finalizar com vocês aqui, eu vou passar um exercício aqui para vocês, trazendo um exercício muito massa aí, trazendo uma banca inovadora aí, Leonardo e Karine, tá? Nós professores aqui do CEPI, Dr. Disseu e do Hugo Lobo, trazendo essas informações aqui para vocês, uns exercícios muito legal para vocês. Então vamos lá para o nosso exercício? Vamos lá, pessoal.
fazendo um estudo de 2 cidades goianas, localizadas no centro-oeste brasileiro, foi levantada uma pesquisa semanal sobre o avanço do vírus Covid-19 entre os dias 1º e 31 de maio. Nesse período foi feita a coleta de dados que tinha por objetivo mapear e monitorar as situações iminentes para a tomada de decisões para conter o avanço do vírus. Os gráficos abaixo mostram as situações das cidades pesquisadas. Então, pessoal, vamos passar um gráficozinho para vocês aí, tá? Para vocês observarem primeiro ele, para vocês analisarem esse gráfico. Vamos passar aqui. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui o avanço da Covid-19 na cidade 1 e o avanço da Covid-19 na cidade 2. Vi aí, pessoal, que eu tenho a primeira, segunda, terceira e quarta semana. Vi aí como é que esse vírus está se comportando. Na primeira semana, na segunda semana e ele chegou no seu ápice do seu crescimento na quarta semana, tá? Então vamos lá, fizemos aqui uma análise do nosso gráfico, né? Então vamos lá para a questão. Enxugue. Vamos lá. Analise os gráficos e responda a questão. Em quais semanas pode ser observado a maior quantidade de casos confirmados? Pessoal, vimos lá, eu vou pedir aqui para o rapaz aqui da técnica aqui, se eu posso voltar o gráfico aqui. Vamos lá dar uma observada aqui no gráfico. Observam aí, pessoal, que é o seguinte, ó, em verde mais claro, eu tenho os casos confirmados, né? Então é o primeiro que eu tenho aí. Então ele está tendo uma evolução lá em cima lá, ó. Vamos dar uma analisada legal aí, ó. No primeiro gráfico aí, você vê aí que é 92 na quarta semana e 12 na quarta semana na cidade 2. Então, ou seja, pessoal, vamos lá no próximo slide nosso aí. Ele pede para quais semanas podem ser observada a maior quantidade de casos confirmados. Cidade 1, na quarta semana, sim, eu tenho essa situação, mas na cidade 2 é a quarta semana que eu tenho um grau de evolução desse vírus. Então, pessoal, analisando essas questões aí, a única que pode bater o gabarito aí é a alternativa E, porque na cidade 1, na semana 4, o gráfico chegou no seu ápice. E na cidade 2, a semana 4 chegou também no seu ápice. Tá bom, pessoal? Isso aí fica a dica. É uma questão que pode cair numa prova de concurso público, na prova do Enem, tá bom? Então, pessoal, um abração para vocês aí, felicidades, um abraço, professor Leonardo. Espero ter ajudado aí, juntamente com a equipe gestora que passou todas as informações para a gente aqui, os colaboradores da Secretaria de Saúde, que deu as informações para a gente ter um ótimo trabalho com vocês, tá bom? E fica a dica, pessoal, qualquer coisa, é só comunicar com a Secretaria de Saúde da sua cidade, do seu município ou do seu estado, tá? Um forte abraço para vocês e cuide-se, pessoal. Fique em casa. Tchau!